Olá! Hoje eu venho aqui com mais uma dica de leitura, Perdas e Danos, de Josephine Hard. Essa é uma autora irlandesa e esse livro ele ficou muito conhecido por causa do filme que foi adaptado logo após o seu lançamento. Ele é do início da década de 90 e também no início da década de 90, então, foi adaptado para o cinema com esse mesmo título, Perdas e Danos. Esse título, claro, ele é em português, o título em inglês é um pouquinho diferente, mas o significado ele se mantém. Então, também na linguagem, nas frases que são marcantes nesse livro, tem algumas traduções que vão ser um pouco diferentes. Esse aqui parece que é um livro bem tranquilo, bem fácil de ser lido, mas o tamanho dele não importa. Na verdade, ele é bastante difícil e bastante pesado. Mas o que torna ele difícil não é a linguagem é simples e é direta. O tema do livro é que torna então esse livro pesado. Ele trata então de um triângulo amoroso, mas não é só esse o tema pesado que ele traz. Então a história é contada pelo personagem principal, que é um médico de uns 50 anos mais ou menos. Ele é um homem bem sucedido, tem uma família tradicional muito bem organizada, uma família que aparentemente é muito feliz. E ele está envolvido na política. Ele entrou mais ou menos por acaso na política por causa de influências de pessoas da sua própria família. E ele faz parte então do parlamento inglês no Partido Conservador. Então é aquele homem típico, rico, que vive na Inglaterra. Acontece que a vida dele é meio sem graça, meio sem sal, e sem grandes surpresas, sem grandes aventuras e sem grandes paixões também. Ele entrou para a medicina e entrou para a política sem ter assim uma grande paixão por essas duas questões. Acontece que um dia, por acaso, ele conhece uma mulher mais jovem que ele, uma mulher de 33 anos, que é jornalista, e ele se apaixona instantaneamente por essa mulher. Alguns dias depois, ele descobre que essa mulher é namorada do seu próprio filho. E ao invés deles dois terminarem o relacionamento que começou uns dias antes, eles mantêm esse relacionamento achando que eles podem manter isso em segredo. Ele insiste para que ela desista do namoro com o filho e fique com ele, porque ele vai deixar a família, ele vai deixar a política e vai ficar só com ela. Tão apaixonado ele está por ela. Mas ela não aceita isso e ela acha que ela pode manter esse relacionamento em segredo, manter o triângulo amoroso por muito tempo. Acontece que depois, ao longo da história, a gente vai descobrir que, na verdade, o que ocorre com Ana, que é a namorada do filho e a amante do pai, ela tem problemas psicológicos bem sérios, bem profundos, coisas que aconteceram na sua infância e que foram mal resolvidas, e isso envolve outros temas tabus, que não a questão do triângulo amoroso, mas a questão do suicídio, do incesto e de outros problemas familiares que aconteceram e que a própria família tentou fugir disso, tentou colocar panos quentes e mudar a direção da vida das pessoas da família, e isso não ficou bem resolvido para Ana. E aí, por isso, ela desenvolve um certo tipo de personalidade, onde ela não se responsabiliza muitas vezes por coisas que ela faz. E isso parece assim que ela é de certa forma inocente, que ela não consegue agir de outra forma. Então fica esse dilema: será que ela é inocente? Será que ela sabe o que ela está fazendo? E aí tem uma frase que é muito marcante nesse livro e que aparece no filme também, que fala que pessoas danificadas ou então pessoas marcadas são perigosas, porque elas sabem que podem sobreviver. Então, o que acontecia com Ana? Ela se envolvia em determinados relacionamentos que elas sabiam que não acabariam bem, que poderiam trazer sérios danos para as pessoas, e ela sobreviveria apesar disso. Então a gente já sabe assim, desde o início da história,
Perdas e Danos pelo título, que não será uma história tranquila e que haverá sim sérias consequências por causa dessas atitudes dos personagens principais. Então fica aqui uma dica avisando você já que não é uma leitura tranquila, você precisa estar bem preparado psicologicamente para aceitar essa leitura, e ela é uma leitura sim para aquelas pessoas que gostam desse tipo de tema, de questões psicológicas profundas, mesmo que elas sejam pesadas. Então fica aqui a dica e até a próxima, pessoal!